Esse podcast fala de práticas de governança, à luz da norma ISO 37000, governança de organizações. Está começando agora o QualiCast, o seu podcast sobre qualidade, excelência e gestão. Olá, eu sou o Geis Orenhard Bastiani. Eu sou a Monize Carla. Rogério Meira. Seja muito bem-vindo ao QualiCast. Muito bem-vindo, Rogério, tudo bem? Tudo, felizmente, graças a Deus. E vocês? Bom, tudo bem, tudo ótimo. Tudo ótimo, né? Tudo bem, Monize? Tudo ótimo. Então tá bom. Animado. Não, Professor tá Rogério. Tá aqui. tudo tranquilo. Tudo tranquilo, não Tudo tem nada dominado, acontecendo. tudo sob controle. Fresquinho no Rio Grande do Sul, quase nada acontecendo na Bafo controle. Forlodge. Não, Nenhum projeto temperatura extremamente rodando. amena. Então, se a gente tá fazendo piada pra você que não tá entendendo, é que o Rogério tava reclamando que no Rio Grande do Sul ele está assando como um frango naquela televisão de cachorro, né? Então assim, tá quente aí, Rogério? A gente está, inclusive, propondo mudar o nome da cidade para Forno Alegre, ao É invés uma de boa apenas ideia. Porto Alegre. Ótimo. Muito bem-vindo ao QualiCast, você que escuta a gente. Hoje a gente vai falar de governança corporativa. A gente trouxe de novo, mais uma vez, o recordista de QualiCast, né, Moniz? E o Rogério ele vai começar 2022 largando na frente com mais um episódio, né? Sim, Então, mas o Rogério, além de ser o queridíssimo convidado, né? O professor sempre tá aqui nos socorrendo em assuntos como esse. Esse podcast a gente tá pagando uma promessa. é isso aí. Que a gente falou já com o Rogério sobre uma visão geral da 37000, né? Faz pouco tempo, alguns episódios atrás, no episódio 90, a gente falou um pouco dos princípios e hoje a gente tá pagando a promessa que a gente vai falar de práticas. Práticas, a gente já falou também por que ela tá em voga, né, Rogério? Eu comentava com o Rogério no começo que tem muito artigo, muita coisa falando de governança, né? E o Rogério até trouxe que a norma é uma resposta para isso, né, Rogério? As empresas estão buscando governança e essa norma, a norma 37000, foi lançada ano passado. É isso, 14 né? de setembro. 14 de setembro do ano passado. Ela trata de governança corporativa, uma norma de diretrizes, e ela traz algumas práticas que a gente vai discutir aqui hoje, mas não vai ficar só nas práticas da norma, a gente vai falar de governança de maneira geral, mas é claro, sempre à luz da 37000. Beleza. Mas fica a recomendação para ouvir também o episódio 90, que a gente tá falando de conhecendo a ISO 37000, vai te dar uma boa base pra gente continuar o assunto aqui. É isso aí. Perfeitamente, é isso aí. Ô Rogério, posso te apresentar de uma maneira que eu gosto? O Rogério é o maior... Pode, como você quiser. O Rogério é o maior treinador de auditores do Brasil. Ele dá a TSG, né? E a TSG treina bons auditores e a gente, né? Eu gosto sempre de separar bem, treina bons auditores e treina o Jason. Então, mas treina muita gente. E eu faço sempre essa brincadeira, mas uma parte dela é muito séria, né? O Rogério é o cara que mais treina auditor, acho que do Brasil. Se fizer uma conta certinha, Rogério, diz que você tá no top, você tá o primeiro, né, cara? Porque você já treinou gente, hein, cara? Já desde 99 com curso acreditado, já são mais de 5.500 auditores líderes. E esses dias a gente fez uma conta de 10 nacionalidades diferentes, tá? Olha que legal, cara, muito legal. Que legal. E você é especialista em diversas normas, né? 9.001, 14.001, 45, a 28.000, a 31.000, a 22.301, a 37.301, a 22.000, a 26.000. Então, se eu for falar todas aqui, a gente vai acabar o podcast. Algumas norminhas. Vai acabar o podcast e eu não vou conseguir falar de tudo. Não. Para, tá bom. Mas tá bom. E a principal qualidade do Rogério é que ele é meu amigo. Eu falo sempre isso, então... A recíproca é totalmente verdadeira. Porque assim, pensa, se o cara aguenta o Jason, cara, esse cara aguenta a borrachada. Esse daí não é pra qualquer um, não. Mas legal, Rogério, a gente vai falar da 37.000. Né? E eu queria que a gente começasse. A gente fez já um podcast, a Moniz trouxe o podcast 90, que fala sobre princípios de governança, que está nessa norma também. Mas eu queria perguntar para você, começar abrindo o tema da 37. Não tá essa pergunta na pauta, para variar, eu tô furando a pauta, mas essa pergunta é boa. Por que você foi tão rápido atrás da 37.000, cara? Que eu lembro que você é um dos primeiros caras que falava, além de você estar no comitê, né, nacional, acho que você está no internacional ou no do Brasil? Do Brasil, mas a gente tem interface com de fora, sim. Por que você foi atrás de 37.000, cara? Você que é um treinador de auditores. Bom, em primeiro lugar, porque a gente sempre eu procuro acompanhar o máximo possível todos os lançamentos de normas, especialmente esses sistemas de gestão,
A 37, embora ela não seja de sistema de gestão, ela traz um complemento muito importante, porque ela aprofunda as questões que se destinam à instância de governança, que pode ser um conselho de administração ou ter outro nome qualquer. Então, ela complementa diversas outras que já abordam, nunca esqueçam, tem algumas normas ISO de sistemas de gestão que elas não param na alta direção, elas chegam até a instância de governança. Então é muito importante que a gente tenha essa resposta, até para que a gente possa ter, digamos, todos os atores dentro de uma organização, eles percebendo as vantagens dessas sistematizações que esses modelos requerem. Legal, e você falou até dessas outras normas, tem várias que chegam até lá, mas tem duas em especial que estão muito em evidência, que são da família 37, né? Que é a 37.001, que é anti-suborno, e a 37.301, que é a norma de compliance que substituiu a 19.600, é isso, né? Perfeitamente, é isso mesmo. Então elas atribuem papéis não só à alta direção, para aquela galera que está nos escutando ou nos vendo, que já está familiarizado, sei lá, com a 9001, com a 14, com a 45, elas veem que o maior nível ali que a norma se refere é a alta direção. E a 37.001 e a 37.301, elas já estabelecem algumas atribuições para a instância de governança, o que é muito legal. E aí essa norma ajuda tremendamente a que essa instância de governança ela compreenda o seu papel de uma maneira mais completa, né? E não apenas, com todo respeito pelo apenas, aquilo que seja a 37.001, a 37.301, aquilo que elas requerem da instância ou do conselho, chama como quiser. Eu acho muito legal porque essas normas, tanto a 37 quanto a 37.001, agora quando fala 37 não dá mais, né? Tem que ser tanto a 37.001. Tem que ser os 5 dígitos, porque a própria 37.000 é a 37, né? Exatamente. Sim. Então, tanto a 37.001 quanto a 37.301, as duas falam de continuidade de negócio, né? Mas elas falam de continuidade de negócio a partir da proteção, vamos dizer assim, uma proteção anti-suborno, né? Eu não quero que haja suborno, se não houver suborno, eu não vou ser processado. E eu quero manter o compliance e cumprir aquilo que foi acordado, e assim eu também não vou ser processado, a empresa continua. Mas a 37.000, ela fala também de continuidade, mas ela fala de um jeito diferente, né? Ela fala de se perenizar no mercado a partir da cultura, do propósito, dos valores. Então é um pouquinho diferente, né? É claro que tem bastante diferente, mas é claro, tem tudo a ver com as outras, mas ela vai um pouco além. Ela volta lá no começo, no nosso amigo Demi, né? Que falava de uma empresa para durar 30, 100, 300 anos, né? Não um trimestre. Mas então, isso é exatamente aquilo que eu tinha comentado, né, Jason? Se a gente for olhar apenas o papel que seja a 37.001, a 37.301, volto a dizer com todo respeito, se a gente for olhar apenas o papel que ela designa para a instância de governança, esse grupo, essa equipe, esse time de governança, ele não vai ter uma percepção, um entendimento completo deles. Por isso, até voltando àquela tua primeira questão, que é tão importante os conselhos, ou tenham eles o nome que tiver, procurar se aprofundar nesse tema. Uma observação interessante, né, Jesus? Eu me lembro que no outro Qualicast a gente comentou, mas sempre vale a pena reforçar. A própria norma, ela deixa muito claro, ela usa duas expressões em inglês, né, o Governing Body e Governing Group, que seriam sinônimos, tá? Mas ela chama de Governing Body quando a tua própria estrutura, por exemplo, uma sociedade anônima aqui no Brasil, quando a própria legislação exige que você tenha um conselho. E ela chama de Governing Group qualquer outra configuração, mas o que ela diz, e que eu acho que é uma sacada sensacional, e a gente não está ouvindo muita gente falar nisso, é o seguinte, ó, ela diz assim, mesmo uma pequena empresa, ela tem um grupo de governança, que pode ser um dos sócios, pode ser um colaborador com mais tempo, que é aquele cara que procura olhar exatamente o que você está falando, é olhar o meu negócio a médio e longo prazo. Então, imaginem agora, até nesse momento de pandemia, que a gente ainda está vivendo, se eu olhar apenas no curto prazo, eu posso tomar decisões que daqui a 2, 3, 4, 5 meses eu vou me arrepender. Porque quando houver uma retomada, eu posso ter perdido, inclusive, totalmente a minha capacidade de me recuperar aceleradamente. Isso vale, inclusive, uma decisão, por exemplo, eu não estou dizendo que isso universalmente seria válido, mas a gente já viu algumas organizações fazendo movimentos diferentes. Isso vale, por exemplo, quando você está pensando em preservar alguma coisinha do teu capital intelectual, leia-se não fazer grandes desligamentos, né? Então, algumas empresas estão optando por até conscientemente
afetar e entregar o seu resultado de curto prazo abaixo do que estava previsto, mas ela quer manter um certo custo, naturalmente, para manter pessoas, para que quando chegar a hora da retomada, esse cara vai conseguir acelerar muito mais rapidamente. Então, esse é um papel, essa percepção de médio e longo prazo, ela é vital. Exatamente como dizia o Deming, nem poderia ser diferente, né? Isso aí. Então, Rogério, você já engatou a primeira pergunta oficial que eu queria trazer, né? Antes da gente entrar no tema, é que governança corporativa, ela é para grande empresa só? Negativo. Vale para qualquer uma. Qualquer uma. Né? E essa norma ajuda as pequenas também? Eu tô fazendo essa pergunta porque o nosso ouvinte, o cara que tá ouvindo a gente, às vezes trabalha numa empresa familiar de 80 pessoas, 90 pessoas, e tá, cara, será que a gente vai colocar a governança aqui? Será que faz sentido? Eu tenho que virar uma SA, claro, né? Porque sempre tem essa pergunta, eu tenho que virar uma SA? Não necessariamente, a gente já tem até alguns movimentos aqui no Brasil de grupos, de executivos, tal, sei lá, aposentados, que eles estão atuando, seja como conselho consultivo ou coisa que eu valha, porque muitas pequenas organizações já perceberam o benefício disso, né? É aquele cara que te provoca fazendo perguntas, exatamente olhando o teu negócio a médio e longo prazo, né? E obviamente, acredito que todo mundo que está nos ouvindo, nos vendo, concorda. São decisões ou são critérios para tomada de decisão que eles vão nos levar a respostas diferentes. Se eu estiver olhando só o curto prazo ou se eu estiver olhando o médio e longo. E só esse exercício ele é extremamente válido e vale para qualquer tipo de organização, qualquer tamanho, qualquer segmento. Muito legal, Rogério. Muito bem, estamos falando do tema, né? A gente não entrou no tema ainda, mas a gente fez a pergunta de abertura. Ô, louco, já falamos um monte. Apresentamos o tema. Porque aqui tem uma pauta, Rogério. Eu sou seguidor dessa pauta. Eu sou um cara que eu não Isso gosto é muito bom. Eu tenho que controlar o pessoal aqui que se desconecta da pauta. Eu sou um cara ligado na pauta. O pessoal. Entendi. Você viu? Ele tuita, tipo, tá eu e ele e você, Rogério, aqui só. Certo. Pessoal. Entendi. E tem o pessoal que não segue a pauta, viu só, Muniz? Tá vendo? Sobrou pra gente. Olha aí. Sobrou pra nós dois, é isso aí. Mas, ô Muniz, antes de a gente entrar no tema, né? Tem mensagem de ouvinte pra gente? Temos mensagem de ouvinte. Coloca aí, vamos ver. Fala, Jason. Tudo bem? Meu nome é Bruno Missumi, eu sou médico anestesista e também gerente médico aqui da qualidade do Hospital Vivale Redditor, que fica em São José dos Campos, interior de São Paulo. Eu conheci o programa de vocês quando eu fui fazer uma pesquisa. Eu falei, caceta, eu preciso de um podcast aqui falando sobre mapeamento de processos e tal. E, de repente já veio um podcast antigo de vocês com o Pavani. E eu tinha acabado de comprar o livro do Pavani. Foi uma baita de uma coincidência e foi muito interessante. Eu não fiz a trilha inteira ainda dos podcasts, mas assim, em breve eu vou conseguir, né? Porque eu faço ginástica todo dia, 4h30 da manhã, é a hora que dá. E é muito interessante, bem bacana, uma linguagem super fácil de entender. E eu acho que essa transformação na linguagem é fundamental, né? Quando eu comecei na área de qualidade, para mim aquela linguagem tornava o negócio super distante. É um estresse danado e eu acho que desanima muita gente ir para a área e entender, porque a linguagem ela não é convidativa, ela não é amigável, né? Então esse trabalho de vocês ele é importantíssimo para isso. E só complementando, né? A gente trabalha aqui também com certificações, né? O hospital tem uma certificação internacional canadense. Eu já vi aí que vocês têm alguns podcasts já com o pessoal da área de saúde, lá da Giovannone. A gente tem a certificação aqui do hospital canadense, inclusive passamos esse ano por processo de recertificação. E também, pensando, né, sempre em melhoria contínua, né, a gente está fazendo uma certificação internacional também da equipe de anestesia, né? E essa certificação ela envolve toda a padronização, toda a parte documental. Então o QualiCast também serve para me ajudar aí também na certificação da minha equipe de anestesia. Oh, muito legal, hein? Você viu, Bruno? Eu achei... Veja bem. Eu gostei bastante do alinhamento dos planetas. Obrigada a Deus. Tipo assim, eu comprei o livro do Pavani, porque se ele não tivesse comprado o livro, ele ia achar quem quer o Pavani, né? Talvez nem ia querer ler, né? Mas, desculpa, nem queria ouvir. Mas, Bruno, cara, muito legal que você escuta o QualiCast. Me preocupa muito você treinando seu time com os nossos podcasts. O time de anestesia, isso me preocupa. Mas, brincadeiras à parte, eu sei que sempre tem alguém para salvar a gente, como o Rogério, o Pavani, a Ana Giovannone, alguém que vem aqui e ajuda a gente
a levar a qualidade, ele botou num ponto muito legal aí, né, Moniz? Tocou um ponto que é interessante, que é a transformação da linguagem, né, Rogério? Sim. Você é um cara que também trabalha muito isso, né? Tentar tirar esse ranço que tem gente que parece que gosta de estimular, né, cara? Que a qualidade tem que ser chata, que a qualidade... que não tem nada a ver com nada. Eu não sei. Rogério, onde é que veio isso aí? Você que é novinho, assim. Onde que veio esse negócio da qualidade ser chata? Na realidade, em muitas profissões, você às vezes pode tender a usar um vocabulário muito hermético, né? A gente tem exemplos que volta e meia viram uma espécie de meme, uma coisa que eu valha, né? E, aliás, tem movimentos até querendo reverter isso, por exemplo, no Poder Judiciário, né? E temos até alguns julgadores que eles fazem questão de escrever as suas decisões de uma maneira mais simples, né? num linguajar apropriado, né? Porque quando você vai ler aquilo em juridiquês, um leigo lê, ele nem sabe se a decisão foi favorável ou contrária, né? Porque... e aqui, tem que pedir pra vir com a bula o processo. É a mesma coisa. A qualidade vem com a bula, né? Você pega a norma e pede uma bula. Pois né? Não faz sentido, né? Não então, faz sentido. Eu sempre gosto de usar como exemplo, pega, por exemplo, no caso da Forlogic, né? A gente tem 2 idiomas. Eu tenho isonês e eu tenho forlogiquês. E ainda tem até o idioleta do Jason, né? Que é muito particular também. É um idioma, tem mais um, tem um terceiro idioma. Mais refinado então, vejam, esse, né? Algumas pessoas dentro da Forlogic, isso vale para todas as organizações, elas têm que ser bilíngues. Ela tem que entender, ela tem que conseguir fazer o chamado de para, né? Pô, então aquilo que a ISO chama de um jeito, aqui é outro. Mas a galera tem que conhecer a língua da organização. Não tem jeito. Lembrando que os objetivos dos sistemas de gestão das normas, né? São trazer boas práticas para o negócio. Sim. Não é para dizer o que tem que ser feito. Se o cara vai mudar o nome da... Exatamente. Não tem nada a ver, isso daí é de menos. Pra e norma o que você mesmo, vai fazer sempre é adaptar o que você tem para atender. E é isso. É isso aí. Mas eu, Moniz, falando em sincronicidade, olha mais uma. Olha. O Bruno, pelo que eu entendi, estava falando de São José dos Campos, né? Eu estava em São José dos Campos na semana passada. Veja só, né? Você vê como é que é. E o Bruno, Sinal. Continue fazendo exercício 4h30 da manhã. Ele ganha de mim, que acorda às 5, né? Mas eu espero que você também ganhe de mim não sendo gordo, Bruno. Porque eu acordo às 5 e continuo sendo gordo. Então tem algumas coisas, eu espero que você vá... E uma coisa legal... parece que não é apenas o horário de acordar que influencia, viu, gente? Tem algumas outras variáveis. Tem que fazer o exercício, tem mais... Tem outras coisas. Entendi, tudo bem. Isso, voltando ali pro Bruno, é que nem aquela galera que vai ao médico, pega a receita e compra o remédio. Eu costumo dizer que não é suficiente. Em geral, seria importante consumir, né? Ingerir, claro, de acordo com a receita, era bom tomar o remédio. Serve pra processos também, né, Rogério? Não adianta desenhar, tem que seguir. O cara tem que seguir. O cara faz a Capela Sistina de processo. Mas ele não executa. Eu sou o Da Vinci dos processos. Estão todos aqui no teto da firma. Mas eu não executo esses processos. Ouvi dizer que na França tem cara que faz isso, Rogério. Só na França. Você acredita, cara? Só. Lá é complicado. É complicado. Mas, pessoal, brincadeiras à parte, né, Jason? Tem uma coisa aqui que ela é vital, sem querer fugir do assunto, mas sempre é bom a gente relembrar, né? A gente sempre critica muito a nossa cultura, que a gente não é muito chegadinho no P do PDCA, que existem países que culturalmente se preocupam mais com isso, né? Mas nunca esqueçam, depois do P eu tenho que ter o D. Assim como depois do C eu tenho que ter o A. Se eu não tiver o D e o A, a minha organização vai ficar no mesmo lugar que ela tá. Não adianta você só planejar e verificar. E tem muita gente que cai nessa armadilha. Ela faz um pesão e depois não executa nada. Faz belos checks, às vezes uma auditoria, por exemplo, é um check, mas depois não age. Não adianta, ela vai ficar no mesmo lugar, bicho. É por isso que o PDCA tem as 4 letras, né? Porque não é pra fazer 2, nenhuma, nem 3. É as 4, você pode adicionar letras. Você pode até adicionar a letra. Por exemplo, agora eu vou querer fazer um workshop, coloca um W no final lá. Sei lá o que você vai fazer lá no A depois, só pra deixar mais bonito. Mas Não tem problema nenhum. Mas, assim como antes do P eu posso ter o D de Dream, né? Eu posso sonhar, pode ter uma opção de coisa. Mil coisas, isso aí. Muito legal. Mais uma vez, Bruno, obrigado. Moniz, o que o Bruno vai ganhar lá no hospital? Eu acho que ele não vai poder entrar na sala de cirurgia com isso, porque nós somos esterilizados, hein? Então você não entre na sala de cirurgia com isso, que depois vai ficar ruim pro nosso lado. O que ele vai ganhar, Moniz? Nós vamos mandar pra ele o quê? Um relógio, né? Da sala de cirurgia? Vai ser um Rolex? Vai ser um pingente de ouro que ele também não pode usar na sala de cirurgia? Muito melhor que isso, gente. Muito melhor. O que vai ser, Moniz, que ele vai ganhar? Fabulosos stickers da Forlogic. Isso vale ouro, cara. E você também que tá ouvindo a gente, você também pode ganhar stickers. É só mandar áudio pra 43 998 220077. Muito bom. E agora a gente já ouviu a mensagem do Bruno. Obrigado, Bruno.
Legal que esse cara é tarado em certificação, viu? Tô fazendo um pra de anestesia. Você viu, é igual a gente aqui. Outra sincronicidade aí que eu quero citar também é que a gente aqui do QualiCast, Bruno, a gente faz software, sabia? Você podia inclusive comprar um pra você. A gente vai falar disso. Falando nisso, falando em QualiX, quem é que paga a fortuna que a gente gasta com o Rogério por mês aqui, só pra ele dar o ar da graça nos podcasts? E pra ele manter o recorde, né? Manter o recorde, claro. E o Usain Bolt do QualiCast é o Rogério Meira. O QualiCast é uma iniciativa do Grupo ForLogic, patrocinado pelo QualiX, um software para quem quer implantar um sistema inteligente de gestão da qualidade. Para mais informações, acesse qualix.com. Muito legal. A gente vai falar agora de governança corporativa, com o QualiX jorrando os milhões que ele jorra em cima desse programa, porque o budget para 2022, nós vamos trazer o Elon Musk para gravar, nós vamos trazer quem mais? Não promete. É claro que nós vamos trazer. Se você acreditou, você tá completamente perdido. A gente não consegue nem passar na frente de um Tesla, quem dirá que eu trazer o Elon Musk para gravar com a gente. A gente é fulminado, né? Então assim, mas a gente tem um budget gigantesco. E hoje nós vamos falar de governança corporativa. Tem tudo a ver com budget também, porque tem a ver com orçamento, não tem, Rogério? Uma boa governança tem um orçamento estabelecido, não tem? Vamos falar de governança corporativa hoje. Eu queria começar, Muniz, a gente tem umas perguntas aqui na pauta, né? A gente já deu uma abertura bem legal falando de governança. E o Rogério já disse que a governança não é só para grande empresa, pode ser para pequena empresa também. Deixa eu começar aqui perguntando... De maneira geral, lembrando que tem o QualiCast 90, que você pode pegar os princípios, mas por que uma empresa deveria ter governança corporativa? Ou melhor, Rogério, por que uma empresa precisa se debruçar sobre o tema da governança? Porque, normalmente, a estrutura executiva, e é para isso que ela é desenhada, tá? Não tem nada de errado nisso, ela está focada no dia a dia da operação e no resultado de curto prazo. Então, se nós queremos ter uma maior garantia de que a nossa organização ela vai se perenizar, ela vai se perpetuar, eu, obviamente, preciso ter alguém ou alguéns olhando para o médio e longo prazo. E como normalmente é muito difícil você colocar isso aí dentro da mesma ou das mesmas pessoas, é que se cunhou esse termo, né? Que é aquele grupo que inclusive supervisiona, né, a estrutura executiva para ele garantir que a gente está indo no sentido efetivamente de realizar, de materializar o nosso propósito. Essa talvez seja o grande papel dessa instância de governança, ser o guardião do propósito. Esse propósito, com certeza, ele é alguma coisa que a gente vai realizar a médio e longo prazo, né? Então é como se eu tivesse ali, digamos, papéis extremamente claros, né, dentro da gestão da minha organização. Gestão é uma coisa, governança é outra, elas se complementam umbilicalmente. Então, para entender para o nosso ouvinte que está trabalhando aí, ele pensa, então quer dizer que o meu CEO aqui é o chefe da governança. Não é. O CEO ele faz parte da área executiva da empresa. A governança é aqueles que pensam a empresa num longo prazo, num médio e longo prazo, né? E você falou um pouquinho de propósito, acho que a gente podia trazer essa segunda pergunta aí, Moniz. Sim, a gente às vezes fala de propósito, parece que é uma coisa muito subjetiva, né? Assim, queria que você falasse um pouquinho, Rogério, sobre algumas práticas de manter, né? De trazer esse propósito para a atenção no dia a dia das empresas. Perfeito. Veja, assim como o papel dessa instância de governança é definir o propósito, que em última análise é a razão de ser daquela organização, para que ela foi criada, para que ela foi concebida, essa mesma instância, ela tem outros papéis que são vitais e que eles vão dar grandes direcionadores para a gestão, como, por exemplo, valores, eles vão dar o tom, eles vão dar o alinhamento, as próprias questões éticas, as próprias questões de comportamento, conduta, essas definições macro, apetite ao risco, essas definições macro, elas precisam nascer desse grupo. E indo nessa tua provocação bem interessante, muito provavelmente várias organizações, ou muitas mesmo, vão precisar que essa própria instância de governança que ela compreenda mais claramente esse seu papel, porque ainda é um assunto que ele não é tão disseminado assim em boa parte das nossas organizações. A gente tem basicamente 2 tipos de organizações aqui no país. Existem aquelas estruturas de organizações multinacionais que possuem operação aqui
E nas nacionais nós temos basicamente organizações, ou preponderantemente, organizações de cunho familiar. Então é muito importante que esses conceitos paulatinamente sejam incorporados. A gente tem visto mais e mais profissionais se formando enquanto conselheiros, se preparando para esse papel. A gente tem visto mais e mais requisitos ou organizações que não possuíam, talvez tão claramente, requisitos para os membros de conselho ou de outros comitês de alto nível, estabelecendo esses requisitos. Nós temos acompanhado também mais e mais organizações que têm procurado trazer efetivamente conselheiros independentes, porque esse olhar ele dá um frescor que também é muito importante nesse processo de tomada de decisão, em avaliar como é que a gente está se posicionando no mercado, no nosso contexto competitivo, político, econômico, social, etc. Então esse é o grande papel. Eu diria que exatamente pela característica de ser colegiado, né, Moniz, muitas dessas definições, mas repito, talvez em vários casos, ou muitos dos que estão agora nos ouvindo, eles vão dizer, poxa, mas a minha instância de governança ela não tem condição de fazer isso. Beleza, você vai ter que ir atrás de algum tipo de formação para esse grupo, ou sugerir leituras e tal. Mas o papel deles é, de maneira colegiada, o que é muito importante, implementar essas grandes definições, porque sem isso eu não consigo dar um norte para a organização. E isso é papel preponderantemente de uma instância de governança. Isso aí não está na estrutura executiva. A estrutura executiva é quem vai materializar aquilo, quem vai transformar aquilo em real, em resultado efetivamente. O que não quer dizer, né, Rogério, que eles não podem trazer a estrutura executiva para juntos definirem o propósito, os valores. Sim. Eles podem construir isso com o time, não pode? Com certeza, até porque uma das grandes características de uma boa instância de governança é a própria interação com as partes interessadas, né? Muito embora na estrutura executiva isso ocorra muitas vezes, mas é muito legal quando o próprio conselho, vamos dizer assim, ou instância, tem o nome que vocês quiserem, quando eles também estão procurando fazer essa interação com as partes interessadas. E, naturalmente, a estrutura executiva, nos Estados Unidos, por exemplo, é muito comum você ver nas assinaturas lá que o sujeito é CEO e é também o chairman, né? É o líder do conselho. Algumas organizações ainda usam isso, né? Em alguns países nós temos exatamente um movimento diferente, né? Eles não misturam. A estrutura executiva, então o presidente, o CEO é uma coisa e o conselho é outra completamente diferente. Também é importante que se diga, especialmente em estruturas maiores, mas pode se aplicar pequena também, não tem problema, é relativamente comum você não querer ou não estimular, por exemplo, que mesmo o teu CEO ele tenha ações da organização. Por quê? Porque esse contrabalanço ele é importante, porque o CEO eu quero mais que ele seja aquele cara arrojado, que ele está procurando entregar o melhor resultado possível de curto prazo. E esse balanceamento com a instância de governança ele é muito saudável, né? Algumas pessoas dizem que quando eu coloco o CEO como um acionista forte ou importante, até nas finanças dele, é como se ele fosse um CEO que ele anda com 2 dentes do freio de mão puxado. Porque ele também está olhando a médio e longo prazo a questão da valorização das suas ações. Então, eventualmente, uma decisão que eu até iria querer que esse cara fosse mais arrojado, ele acaba não tomando porque ele também está pensando lá no que vai acontecer com as suas ações. E o contrário também, né, Rogério? Muitas vezes, quando ele é o presidente do conselho e ao mesmo tempo é o CEO, ele pode abrir mão do longo prazo por conta de investir em ações de curto prazo, por conta de um bônus, do resultado trimestral. A gente viu, né, o buraco que o pessoal encontrou na GE, né? Exato. Porque assim, de executivo do século, Jack Welch, o que está sobrando agora? Né? Então, né, a gente vê que é um cara muito competente, mas existia um buraco lá que foi encontrado, Sim. né? Sim, sem dúvida. E isso prova que uma governança corporativa também não torna uma empresa prova de falhas, né, Rogério? Acho que nada torna. Obviamente não. Nenhum desses temas que a gente trata aqui asseguram isso, né, Jesus? Isso é impossível. Mas que elas contribuem para minimizar, contribuem, né? Sim. Isso que é a grande sacada, né, pessoal? Quando vocês olham decisões que podem envolver risco a médio e longo prazo, decisões que podem envolver um risco reputacional. Por isso que ainda há pouco, até na questão que a Moniz provocou, eu dizia, um dos papéis, e isso todo mundo lembra, que em qualquer modelo, seja ele modelo de excelência, seja um modelo de normas, sistemas de gestão, elas hoje introduzem e requerem explicitamente a questão da gestão de risco. O apetite ao risco, quer dizer, até onde nós estamos dispostos a ir. Isso é algo que tem que nascer de um conselho,
Porque é esse grupo que está olhando para a minha organização a médio e longo. Por exemplo, um impacto reputacional, pessoal. E hoje, cada vez mais, a gente está descobrindo que eu posso ter ações, decisões lá na operação que estão impactando a reputação da minha organização, coisa que até pouco tempo atrás não acontecia. Isso é um fenômeno das redes sociais. Sim. Né? Então, eu costumo dizer, quando eu me deparo com algum conselho e os caras estão com alguma dificuldade de dizer qual é o apetite ao risco, tá? Até para explicar para quem está nos ouvindo, eu tenho uma solução para isso, tá? Eu sento na frente do sujeito, ou dos sujeitos, olho o olho no olho e pergunto assim, ó, qual é o pior cenário que você topa dar uma entrevista coletiva? Ponto. Porque se você começa a perguntar qual é o apetite ao risco, o cara não vai te falar nada, ele vai te dar um information ali, vai falar umas palavras bonitas, vai te enrolar. Então, a pergunta matadora é, qual é o pior cenário que você se enxerga tendo que dar uma entrevista coletiva numa boa? Ó, sei lá, morreu 300 funcionários, ou morreu 200 vizinhos, ou morreu um funcionário, ou morreu um filho de um funcionário. Você quer dar essa entrevista? Não, eu não quero. Bom, então eu já tenho um balizador do que é o meu apetite a risco. Eu posso ir até qualquer ponto, mas eu não posso chegar aqui. Eu não posso matar um filho de funcionário. Eu não posso matar muitos funcionários. Eu não posso matar muitos vizinhos. E isso é muito importante, porque essa definição é ela que vai fazer todo o processo de gestão de risco funcionar. Enquanto eu não tenho essa definição clara, e para mim a perguntinha com os anos, como você provocou ainda há pouco, né? Falta de cabelo e cabelo branco serve para alguma coisa. A pergunta matadora é essa, é olhar no olhinho da pessoa. Tá bom, meu amigo, qual é a pior entrevista coletiva que você considera viável você dar? Eu gosto muito quando você fala disso, porque é também quando a gente pensa assim, né? E pra qual jornal? Você quer dar pro jornal local aqui, do tipo, ó, a polícia baixou aí porque os teus colaboradores, ou o Ministério do Trabalho veio aqui, você vai ter que falar na rádio local. Isso. Porque, sei lá, não tá pagando hora extra, alguma coisa, ou não, vai vir a Polícia Federal aqui porque pegaram um esquema seu, ou vai... Qual que é? Ah, não, isso aí. Esse risco eu não quero ter, né? Então, é isso. Então é legal a gente entender qual jornal que você vai dar essa entrevista e o que você aceita falar nela, né? Falar, pô, um bom balizador. Qual é o pior motivo que você se vê tendo que dar uma entrevista? Eu não tô falando dos bons, eu tô falando do pior. Né? É bem isso aí que você falou, você matou. Imagina, porque se a Polícia Federal bater, obviamente isso aí, algum jornalista vai ser avisado. Né? E o cara vai saber. Então tá, você topa responder para esse jornalista por causa disso e explicar o que aconteceu, ali eu já balizei o meu apetite ao risco, pura e simplesmente. É isso aí. Isso vale muito também para 27.001, né? Mas não vamos entrar nela agora. Então, porque todas têm, desculpa, mas só pra gente ajudar quem tá ouvindo, né? Todas têm um lance de gestão de risco. Sim, só que apetite não adianta, ele tem que nascer do conselho. O cara vai dizer, ô Jason, por exemplo, no caso da ForLogic, né? O Jason pode dizer, olha aqui, ó, eu não quero ter que dar uma entrevista porque daqui a pouco vazou aí um monte de dados dos nossos clientes. Eu não quero ter que dar essa entrevista. Então o Jason já pontuou claramente um parâmetro para toda a gestão de risco da 27.001, que inclusive a ForLogic é certificada. Ponto. Sim. Ele já balizou. Eu não quero ter que dar uma explicação sobre isso. Não quero. Nem você, nem nenhum dos outros sócios, né? Sim. Então já deu um parâmetro para apetite. E esse é o ponto. Quando a gente foi decidir, uma das coisas era, eu não quero... E a gente tá usando a entrevista, mas eu não quero ficar explicando para cliente como que eu cuido desse trabalho. Isso. Por quê? Porque eu tenho 27... Então a gente colocou aqui, ao mesmo tempo, né, que eu em relação a condições comerciais, eu sou muito mais arrojado. Claro. Porque eu falo, ó, eu não tenho problemas em negociar, eu não tenho problemas em tentar projetos novos, eu não tenho... Agora... Sim. Até onde vai, né? Gente, se a gente perder dinheiro com esse projeto, isso daí, eu tenho o meu limite, né? Eu sei qual que é o teto de que eu posso perder de dinheiro, porque essa é uma outra pergunta, né? Quanto está disposto a perder de dinheiro se tudo der errado? Essa é outra pergunta. Claro. Tô disposto a perder 100 mil, 200 mil, até 300 mil eu perco. Mais do que 300 mil eu não quero perder, porque ele começa a mexer no caixa aqui, eu vou ficar complicado. Claro. Então, essa decisão tem que ser uma decisão do conselho, né? Qual que é o apetite ao risco, né? Que a gente tá falando aqui. Mas a gente falou bastante de risco, eu quero voltar num assunto pra gente não perder ele, Rogério. A gente falou de risco, então legal. A gente falou de um aspecto da governança corporativa. E pro cara que tá ouvindo a gente, né? Ele tá ouvindo agora com o fone, tá, mas de prática, o que eu faço? Quando você tá na tua empresa, a pergunta é quem que é a pessoa que define isso? Essa pessoa faz parte da governança, né? Por exemplo, a minha empresa é uma empresa de 20 funcionários. Quem define isso aqui é o chefinho e o irmão dele, que trabalha os dois aqui, e mais o tião da produção lá. Esses três que se juntam. Então, essa governança vai ter que responder esse tipo de coisa quando a gente fala em relação a risco. Eu quero puxar um assunto para esses três de novo, né? O chefinho, o irmão dele, que não faz nada, mas o chefinho escuta, que é o consigliere, e tem o tião da produção. Eles também têm que definir o propósito da organização, né, Rogério?
A que essa organização serve? E quando a gente fala isso, eu gosto de bater num ponto porque eu vou usar uma frase famosa minha, que não é famosa coisa nenhuma, mas não é nada famosa, é famosa pra mim, né? Famosa na ForLogic. Nem na ForLogic é famosa, que é famosa pra mim como isso. Que propósito não é essa maconha que tem por aí, cara. Propósito é o quê? Aquilo que você se compromete a buscar e seguir pra entregar algo pra alguém. É simples assim. O que eu tô buscando para entregar para alguém, não é para você, né? É uma causa, né? A empresa tem que ter uma causa e não precisa se abraçar a árvore. Cara, pensa na ForLogic. ForLogic é simplificar a qualidade através de tecnologia e relacionamentos. A gente quer surpreender o cara com isso. Fala, nossa, cara, a qualidade ficou muito mais fácil depois de você chegar. Eu vou vender isso, não tem nada de ONG, não tem... É esse o meu propósito. Então a gente definiu esse propósito aqui na ForLogic no nosso board, né? Sim. Time de gestão, a gente envolveu toda a operação, isso é possível. Porque senão também parece, né, Rogério, que tem que ser só os três, o Tião, o chefinho e o irmão. Pode ser, que eles são instantes de governança, mas se eles quiserem trazer o time, é bem provável que o propósito vai ser abraçado por muito mais gente. Então, e vai ter mais riqueza de informação, exatamente, né? Porque, como a gente fala que o propósito ele é para servir alguém, geralmente esse alguém é o cliente, né? Além de outras partes interessadas, né? Mas o propósito ele tá mais voltado ao cliente. É isso aí. E quem está perto do cliente geralmente é a operação. Às vezes o board ele tem interfaces com o cliente, mas são interfaces diferentes, né? E aí quando você consegue envolver para pegar essas informações, você acaba tendo, eu acho que um propósito mais maduro, né? E, gente, esquece um pouco a maconha do propósito, né, Rogério? Vamos focar nisso que a gente tá falando, de geração de valor pro cliente, né? Sim. É o valor, o que a gente está entregando de valor. E eu me lembro que no outro Qualicast, inclusive, a gente também comentou, né? Nunca esqueçam, o cliente, sem sombra de dúvida, ele é uma parte interessada diferenciada. Esse cara é o único cara que nos traz recurso, né? Sim. Com todo respeito, e obviamente a gente precisa entender e atender todas as demais partes interessadas, mas as demais, inclusive, em geral, elas levam algum recurso, né? Elas retiram recurso, o cliente traz recursos. Então, é óbvio que esse cara tem um destaque, ele tem um papel importante. Tanto é que o primeiro princípio da 37.000, redonda, né? É exatamente que exista esse propósito, que esse propósito seja claro e que todos compreendam, estejam alinhados e engajados com esse propósito. Ou seja, uma coisa que então você pode fazer na sua empresa é construir o propósito da organização. De novo, galera, sem maconha, entendeu? Ó, vamos lá. Não é palavra bonita, né? Não é palavra bonita. Aqui vocês servem. E se o cara... Vou dar um exemplo aqui, vamos pegar esse caso que eu falei aqui, né? O cara, ele sabe que o Tião da produção nunca viu um cliente. Ele acha que o cliente é uma entidade espírita, porque ele não sai da produção. O irmão do chefinho só vai em cliente para almoçar, junto com o chefinho. Então, mas quem tá na operação atendendo o telefone todo dia, vamos supor que seja uma empresa, sei lá, que produz marmita. Quem tá na operação todo dia é o cara que entrega a marmita. É o cara que vendeu a marmita e negociou o que vai na marmita para aquele restaurante, para aquela empresa. Esses caras vão ter informações interessantes para dizer qual que é o propósito do cliente que compra. E o propósito do caso pode ser, levar um alimento de qualidade a um bom custo pro meu cliente. O que é valor o que é valor para aquele cara. Então tem que construir isso, gente. Não vamos entrar nessa, não. Acabar com a fome do mundo, né? Desculpe, Jason. Pode falar. Vejam como é legal, porque quando o propósito está muito claro, ele está bem definido, a própria solução, a tecnologia que a gente vai adotar, ela fica em aberto. É claro. Então, isso me permite, inclusive, que as pessoas enxerguem outras alternativas, né? Quando você diz que o nosso propósito é simplificar, o que o nosso negócio é levar alimento aqui na TSG, o nosso propósito é o quê? É formar pessoas que possam transformar organizações. É o nosso compromisso. E que eu possa usar a tecnologia que for para fazer isso, para formar esses profissionais. Exato. Né? E aí é a mesma coisa. Então, ela deixa a organização, inclusive, mais aberta, por exemplo, uma questão de inovação, que obviamente ela vai ser vital se a gente está falando de perenidade, perpetuidade. O teu propósito não significa que o propósito ele é muito restrito, não é? Isso. Ele deve ser e precisa ser exatamente o valor que a gente está entregando. Isso aí. E aí a solução, ela é a solução do momento. Exato. E um ponto que você está trazendo, né? Veja, nesse caso, o fim é o propósito. E os meios são os produtos e serviços que podem mudar ao longo do tempo e devem, né? Porque se você não mudar, provavelmente você não vai durar muito tempo. Então, deve mudar. Então, quando a gente tem um propósito claro, pensa, eu não faço marmita.
Eu ajudo a levar comida pros caras que precisam num custo legal. Isso. De repente, cara, vai ser barrinha de cereal. De repente, pô, agora tem fitness aí, tem que mandar, cara, ovo desidratado, porque os caras é tudo marombeiro. A gente não sabe o que vai sair na ponta lá. Isso aí. Entendeu? Porque você vai vir do cliente. Então, esse lance do propósito é uma atividade legal. Quando a gente fala de trazer pra prática, eu quero trazer um outro negócio que é legal falar, é discutir na governança os valores. Você já trouxe isso. Valores e condutas aceitáveis para a nossa organização, ligados a esse propósito, né? E ligados ao nosso apetite ao risco e aquilo que a gente está buscando. E é legal falar também, Rogério, a gente fala muito a gente falou aqui do conselho, né? Que pode ser um conselho consultivo ou um conselho de administração. Mas é legal falar que a gente pode ter outros comitês, né? A gente pode ter um comitê de ética, a gente pode ter um comitê fiscal. Então, isso são coisas que você que é pequeno pode implantar. Aqui na ForLogic, já há algum tempo a gente tem auditorias de terceiro na nossa área fiscal. Veja, a gente não precisa, Rogério. Tem contador, não tem ninguém. Não. Mas por que a gente traz? Para aprender com a auditoria. Esse ano a gente está formando 2 conselhos. O Conselho Consultivo e o Conselho Fiscal e Ética. Né? Porque a gente tem como... A gente acredita que a gente é ético. A gente não sabe de nenhum caso que a gente foi antiético. Mas é esse conselho que vai dizer pra gente, ó, mas tem um caso aqui que vocês não estão vendo. E é isso que a gente quer. Sim. Né? Porque os conselhos eles servem como balizadores do que é aceitável ou não. E também como pessoas, como um time especializado para dizer se a gente está buscando aquilo do jeito certo. É mais ou menos isso. Ou tô viajando? É isso aí. E especialmente para interpretar, né? Porque às vezes a própria questão dos valores e a própria questão de um código de conduta, ou seja, tem ele o nome que tiver, a gente vai se deparar com alguns dilemas no dia a dia. Alguma situação que não estava muito clara ali. Então é esse grupo, e claro, como ele está lá em cima, ele consegue enxergar também essa organização com um certo distanciamento, entre aspas, e com isso ele consegue avaliar, poxa, né, esse dilema aqui, hoje a nossa decisão está indo para cá, né, porque eu tenho ali muitas áreas cinzentas, tem algumas situações que a gente não tinha como prever quando a gente criou esse código lá atrás, né? Nunca se esqueçam, qualquer documento que eu gerar hoje, isso vale para qualquer nível, ele representa o conhecimento que eu acumulei até ontem. Amanhã podem surgir situações completamente diferentes e que aquele documento lá não estava preparado para isso. Isso é próprio da evolução moral da humanidade, né? Não é um aspecto, não é um aspecto ruim. Né? E até do contexto, né? O contexto muda, você tem reações diferentes a esse contexto. É isso aí. Pessoal, há alguns dias eu fui atrás de alguns números, né? Só para a gente ver como isso é importante. Eu peguei estudos americanos e até dados do IBGE aqui, tá? Dá para dizer, pegando uma moda, uma média planetária, quase eu diria, hoje em média uma pessoa fica 2 anos em uma organização. Dá para assumir isso aí como um número, tá? Poxa, vejam, se a cada 2 anos eu troco uma ou algumas ou várias pessoas dentro da minha organização, claro, nem todos ao mesmo tempo, como é que você imagina aquelas organizações que elas dizem que o contexto dela tá igualzinho, não sei, há 5 anos, há 4 anos? Meu senhor amado. Que os seus processos, os seus procedimentos são os mesmos de 4, 5 anos atrás. Cara, se a cada 2, isso aí que eu tô falando é dado estatístico, tá? Não é estimativa, não é nada. Se a cada 2 eu mexo em pessoas e não caio naquela ingenuidade de acreditar que quando você faz uma descrição de trabalho, né, ou de um posto, um job description, você vai trazer alguém no mercado e esse cara vai fazer exatamente o que está naquela lista, naquela descrição. Como se fosse uma engrenagem, tem a adaptação dos 2 lados. É. Vai ter coisa que está ali que o cara não faz, vai ter coisa que não estava ali que o cara faz. Isso aí. É uma adaptação dos 2 lados. Sim. Não, as pessoas falam de pessoas, muitas vezes, como se fossem engrenagens, né, Rogério? Trocou a peça, né? Estourou a correia, traz outra correia. Não é assim, outra né? Correia vai substituir. Não vai funcionar, né? Até não porque você trouxe, as pessoas têm competências diferentes, as pessoas que saem têm competências específicas, e a gente tem que construir competências nesse caminho. Isso. Mas legal, a gente tá falando aqui de algumas coisas legais de governança que trazem, né? A gente falou de conselho, do conselho de administração ou um conselho consultivo. Lembrando que o conselho de administração tem aspectos legais diferentes de um conselho consultivo. Então, se você é uma pequena empresa, talvez valha a pena começar com um conselho consultivo. Ou até uma grande empresa, que ainda não é uma SA, mas quer implantar governança, comece com um conselho consultivo, que você pode criar comitês específicos de
vou dar os mais comuns. Comitê fiscal, comitê de ética, comitê de segurança, né, Rogério? Para muitas empresas tem comitê de segurança. Comitê de auditoria. Eu vejo agora tem muito comitê de inovação, tecnologia e transformação digital. Então, a gente tem... Você pode criar os comitês que são relevantes para o seu negócio. Pensa, você pode ter comitê de pessoas. De pessoas, de saúde e segurança. Então, você pode criar os comitês que são relevantes. Os mais comuns comitê fiscal e ética, talvez ali um comitê de compliance, agora também está muito em moda. Então, você vai... Riscos é comum ter comitê. Riscos. Isso é uma coisa, criar os comitês e um conselho consultivo. Uma outra coisa que a governança traz para a empresa são controles suficientes e robustos para que você possa garantir uma execução planejada do trabalho. É óbvio que as coisas dão errado, né, Rogério? Quer dizer que você vai definir isso e nada mais vai sair do eixo. Não, mas você tem os limites muito claros, né, do que é aceitável e do que não é. Uma governança traz isso, porque quando você traz uma governança, você está falando de controles internos bem estabelecidos. Faz sentido isso que eu estou trazendo ou não? Faz, e aqui a gente tem que ter um cuidado especial, né? Nesse mês agora, o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, ele publicou um relatório que ele trata sobre confiança, né, das pessoas nas pessoas aqui nas Américas, naturalmente, que é o BID, né, é o Interamericano. E há alguns anos atrás tem uma pesquisa que a CNI ela repete a cada 4 ou 5 anos, se não me falha a memória, que ela também mede esse nível de confiança. Então, por exemplo, quando você compara, e acredito que muitos que estão aqui nos ouvindo já devem ter se deparado com alguma situação como essa, você vai, sei lá, numa padaria no interior da Alemanha, no interior da Suíça, o padeiro acordou às 5 da manhã para fazer o pão, ele voltou para dormir, ele deixa ali um pote com dinheiro para você mesmo fazer o troco, né? Você pega metrô, trem, na grande maioria dos países da Europa não tem ninguém fiscalizando o teu ticket. E por que eu estou lembrando isso? Porque os dados, eu estou pegando dados dessas duas pesquisas, tá? O nosso nível de confiança aqui no Brasil de pessoas com pessoas, ele é muito baixo, muito baixo. E quando eu tenho um nível de confiança baixo, isso significa que eu tenho desconfiança. E quando eu tenho desconfiança, eu começo a acreditar, por algum motivo, que eu preciso colocar mais controles porque eu não confio nas pessoas. Então, essa sensibilidade, né, quando você fala de controles, isso não significa eu entupir a organização de controle, né, porque você colocou muito bem, ele tem que ser robusto, ele tem que ser eficaz, ele tem que ser capaz de detectar desvio, mas ele tem que, sobretudo, ser eficiente. E eu tenho que minimamente ter um nível de confiança nas pessoas, porque senão, daqui a pouco eu já não confio no cara que está controlando. Eu boto o controlador do controlador. Aí depois eu também não confio no controlador do controlador. Eu boto o controlador do controlador do controlador. Isso aí não vai ter fim, pessoal. Tá? Quem tiver curiosidade, tem um autor americano, é um antropólogo, arqueólogo, é o Joseph Tainter. Ele tem um livro que ele chama O Colapso das Sociedades Complexas. Sim. Tá? É basicamente isso. Uma organização que ela se torne muito complexa por excesso de controle, ela vai colapsar. O Zygmunt Bauman cita bastante esse livro logo no começo do Modernidade Líquida, né? Então é interessante pensar que se você ficar criando observadores para observar quem está observando, né? Nunca acaba. O controle ele é para tornar o sistema de gestão efetivo, né? Não é para ficar verificando o trabalho de outra pessoa. Acho que é bem nessa linha. Né? É isso aí. O controle, eu costumo dizer, até voltando ali para aquele papo de risco, porque ele é intimamente associado a risco. O controle, respirem, né? Ele serve basicamente para nós assegurarmos que os nossos riscos estão dentro dos níveis aceitáveis. Ponto. Não é para fiscalizar. Se a gente falou que era tão importante eu ter a definição do apetite ao risco, eu preciso que em cada processinho, nas diversas perspectivas de risco que existem, que aqueles riscos que a gente está absorvendo ou que a gente está correndo com as nossas operações, que eles estão dentro dos níveis aceitáveis conforme definido pela organização. Porque senão virou bagunça, simples assim. Sim. Muito legal, cara. Eu acho que a gente conseguiu trazer uma visão bem interessante de governança aqui, com alguns aspectos um pouco mais práticos. Lembrando que no 90 a gente falou de todos os princípios de governança dos 11 princípios da 37.000, que é legal bater o olho lá, dar uma olhada, porque essa norma é basicamente os princípios, né, Rogério? Ela é princípios. Em geral, as normas e diretrizes são normas baseadas em princípios. Essa ficou
exclusivamente nos princípios. São 11 e era aquilo. Ou seja, o que cada um que está nos ouvindo precisa, se a sua organização decidir se alinhar ou se inspirar, é, digamos, avaliar o quanto que ele já incorporou desses 11 princípios na sua governança. E que ela começa, conforme a gente mais do que martelou aqui, exatamente pela questão do propósito. Sem propósito, esquece. Não dá, não tem nem como partir. O propósito e a cultura são dois pilares centrais nessa norma, né? Porque você pode definir um propósito, mas se a gente tiver uma cultura que abarque aquilo e leve aquilo, o propósito ele simplesmente vai ser uma frasezinha bonita, né? Pá, vamos pintar na parede essa frase e vai ficar legal. Né? Então a cultura tem que levar isso. E volta até no assunto que a gente estava falando com o Bruno, né? Dessa conversão de comunicação. O quão importante é ter o especialista da empresa, né? Da cultura da empresa. E aí a pessoa que vai pegar lá aqueles princípios e converter nos ritos que já existem dentro da empresa. E também ver a necessidade de criar novos ritos ou novos movimentos ali dentro para então abarcar todos os princípios. Sem esquecer que hoje, muito claramente, em qualquer modelo de sistema de gestão que a gente adote, a cultura ela é um dos meios, isso não funciona para todos, mas com certeza para alguns processos, através da minha cultura eu já criei alguns padrões. Tá? Então, cultura define padrão, competência define padrão, conscientização, comunicação interna, além de documentos. Né? Então, a cultura é algo importantíssimo. Não é à toa que, de um modo geral, as normas, todo esse sistema de gestão, elas têm dedicado mais tempo, mais atenção para tratar a cultura. E voltando agora, né, para trazer um pouco do porquê que a gente está trazendo esse tema de governança corporativa, a gente tem uma série de notícias que a gente tem visto falando da demanda por conselhos, né, por conselheiros, porque isso está muito na moda. Eu peguei um artigo aqui, por exemplo, do Estadão de 2020, que é uma coisa nova. Davos propõe o capitalismo de stakeholders, né? Os caras do Davos, eles não leram a ISO 9000, né? Porque assim, na ISO 9001 tá lá, né, cara? Você tem stakeholder, né? Não é uma questão de escolha, você tem que atender todos. Agora, os caras acham que Davos, eles inventaram agora a roda, né? Então, pô, você tem que ouvir todas as partes. Nossa, fale mais sobre isso. Todas as partes interessadas, então quer dizer que não é só o cliente. Eles ainda batem muito na história do Friedman, né? Que o Friedman falava que o acionista era a principal a parte interessada do negócio, parte né? Interessada. Era ele, né? E a gente já sabe que esse discurso do Friedman valeu para a época porque trouxe uma visão interessante para lá, mas que hoje a própria ISO 9001 já tem uma abordagem completamente diferente disso. Você trouxe o cliente como a parte interessada diferenciada. A gente sabe que sem os colaboradores, né, eles são uma das fontes geradoras de valor, né, pro negócio. Claro. Logo, se eles não gerarem valor, se eles não receberem bem para gerar valor, se a gente não atender essa parte interessada, eles também não geram valor nenhum. Sim. Então, isso já está muito claro que a sociedade tem que abraçar a empresa, né? A empresa não pode ser uma coisa apartada da sociedade, ela tem que estar inserida ali para a comunidade absorver aquilo e poder fazer aquela causa uma causa justa, que se a sociedade entender que a causa da empresa não é justa, ela não dura, né, Rogério? Não vai durar 100 anos, né, cara? Não, e pode ter coisas piores, né, Jason? Vários anos atrás, eu acompanhei um caso de uma audiência pública de uma organização que a autoridade de licenciamento naquela localidade organizou uma audiência pública para deliberar sobre um projeto de ampliação. E a sociedade, os vizinhos ali, votaram contra. Então, quer dizer, é como qualquer vizinho, a sociedade é um vizinho, eu tenho que ter orgulho de ter aquele vizinho ali, esse vizinho tem que me fazer bem, eu tenho que ver que ele é um vizinho legal, ele ajuda, sei lá, a cuidar da pracinha, né? Ele também vai contribui com a sociedade. É isso. Sim. Né? Eu tenho que ter orgulho dele, né? Porque ele está gerando emprego, ele está rodando a economia, que isso é muito legal. Mas é óbvio que eu tenho que me preocupar com isso. Então imagina se daqui a pouquinho a ForLogic resolve quintuplicar o tamanho, construindo o quarteirão inteiro lá, e a prefeitura resolve fazer uma audiência pública e a galera dizer, não quero, deixa o tamanho que tá, porque... Né? Então isso é muito pé no chão, tá, pessoal? O que a gente está falando aqui não é viagem na maionese, isso pode acontecer, tá? Então ela não vai durar, não vai mesmo. Quando você fala da governança, é legal trazer que a responsabilidade de olhar para isso é da governança, principalmente, né, Rogério? Claro. Quem são as partes interessadas? Uma das interfaces muito forte com as outras partes interessadas, além do cliente e do colaborador, que são as duas partes que a gente toca todo dia, né? Todo dia. Cara, as outras partes, a governança tem um papel fundamental de entender. Esse caso que você trouxe, muito provavelmente, essa empresa não tinha relação com a sociedade.
Não, Porque ela não sabia. Ela falou, como assim? Ficava do muro pra dentro e Exato. achava que não era um vizinho. O vizinho a gente tem que se dar bem, né, pessoal? Porque fatalmente a gente vai precisar dele. Galera, essa provocação do Geis é muito interessante, tá? Nunca esqueçam. Por que ele disse que isso é papel do conselho? Tenha lá o nome que tiver. Por uma razão muito simples. Entre as partes interessadas, é absolutamente natural que eu tenha requisitos conflitantes. É óbvio, isso faz parte da regra do jogo. E então, eu não posso, com todo o meu respeito, é um tanto quanto arriscado, eu deixar o balanceamento entre as expectativas das várias partes interessadas, eu dar essa carga ainda para alguém do executivo, porque esse cara ele tá envolvido com mais uma porção de coisas. E, ele quer aumentar o bônus, né, Rogério? Isso é uma decisão que tem um impacto muito grande, Sim. porque eu vou precisar balancear. É isso aí. Naturalmente eu vou ter requisito conflitante. É isso aí. Manda. Ele quer aumentar o bônus, né, cara? Pensa comigo. Claro. Pensa, o executivo tá claro. aqui. E não, às vezes nem só pro dele, porque também fica botando assim, parece que o cara só quer. Mas Pra às vezes. todo mundo. Pra todo mundo. Eu falo, não, beleza, então É o nós vamos problema fazer. do mês, né? Bater a meta. Bater a meta, ele tá É pensando. isso aí. E outra coisa, a atenção dele está ali. Não é maldade. Que atenção? Às vezes ele vai dar ele vai dar assim uma cagada pra sociedade, porque ele não tá nem vendo isso. Ele tá olhando a meta do mês, cara. E é o papel dele, gente. Se você Isso é importante a gente frisar. É o papel dele. Agora, o papel do board é falar, cara, e como é que tá a relação? Peraí, a gente tá... E como é que estão as escolas municipais da cidade? Que nem a Forlodge tem uma preocupação com as escolas municipais daqui. Como é que tá? Né? Mas uma coisa que me impressiona muito e que eu falo sempre aqui é que é difícil pra gente... Nós somos uma empresa pequena, 80 pessoas aqui. Se dividir entre, vamos lá fazer, né, Moniz? A ação na escola que a gente adotou. É difícil, cara, porque a gente tava brincando antes de começar o podcast, o mundo tá caindo aqui hoje, a gente tá gravando um podcast pra uma outra parte interessada nossa, que é a comunidade, que é a nossa comunidade da qualidade. Sorrindo. E assim, o mundo caindo, cara, quando 5 horas da manhã pra estudar, porque tem coisa pra acontecer, e a gente... Então, esse balanço é difícil. Se a gente tiver um conselho que ajuda Muito a gente a equalizar, fala, olha, ok, mas agora vocês não podem abrir mão disso. Ok, mas agora isso deve ser feito. Sim. Ok. Até aqui a gente vai, mas a gente tem que olhar aquele ali também. Muito legal. É muito importante isso, pessoal. Muito bom, Moniz. Muito bom, Rogério. Eu acho que a gente conseguiu falar um pouquinho de governança corporativa. E se você veio ouvindo até aqui, você é um herói. Muito obrigado. Eu espero que você esteja gostando. Vamos pro resumo, Moniz? Vamos. Vamos fazer um resuminho, vamos lá. Então, nesse episódio, a gente começou até perguntando pro Rogério, né? Por que você foi atrás da 37001 tão rápido, né? Estudar isso daí. E ele falou um pouco da importância disso para amadurecer o sistema de gestão, né? E tornar isso mais encorpado ali dentro da organização. E depois a gente falou um pouco sobre se a governança é só para grandes empresas. Aí realmente ela serve para qualquer tamanho e tipo de organização. Por que uma empresa deveria se debruçar no tema de governança? A gente falou sobre práticas para manter o propósito vivo no dia a dia. Falamos um pouco o que é propósito, citando a famosa frase do Jason, que não é essa maconha que falam por aí. A gente falou de estabelecimento de valores e condutas. Falamos sobre criar comitês específicos, né? Você pode criar comitês de fiscal e ética, compliance, risco, segurança, tecnologia, pessoas, auditorias. Aí tem uma infinidade de comitês que você pode criar estando, né preparando a sua governança. Preparando a sua governança. E uma coisa importante, Moniz, esses comitês respondem ao conselho de administração ou ao conselho consultivo. Eles estão lá para apoiar esses conselhos. Muito bom. Isso. Para aprofundar um determinado tema. É isso aí. Muito bom. Falamos também sobre controles internos. E falamos bastante aqui que eles devem ser suficientes e assertivos para que não torne o trabalho burocrático, né? Que não seja algo para fiscalizar o trabalho do outro, mas que seja para garantir que nossos riscos estão dentro do limite aceitável que foi definido. Falamos um pouco de propósito e cultura, que são bases dessa norma, né? E também falamos que a governança deve estar muito ligada nos anseios e expectativas das partes interessadas, buscando entender e
com muito equilíbrio atender essas expectativas, pois o objetivo é fazer que a empresa dure por 30, 40 mil, infinito anos. É muitos anos, né? Pra sempre. Né? Pra todos Pra sempre. sempre. É isso aí. Muito legal. Muito obrigado, Muniz, pelo resumo. Rogério, muito obrigado. É legal falar que você é um especialista da 37 mil e é legal falar que tem um curso, né? Não tem na TSG da 37 mil? Temos curso da 37 mil. Olha exatamente. Aí. Vamos fazer esse curso. Quem tiver aí. interesse, é só chegar. É isso aí, ó. E eu gosto muito dos cursos da TSG, todo mundo sabe, eu sempre falo disso. Eu sou auditor líder pela TSG e eu vou fazer o de 37 também, viu, Rogério? Ó, pode anotar aí. Esse eu vou terminar. Tá anotado já. E rápido. Rápido. Eu queria agradecer o nosso ouvinte, né? Além do Rogério. Rogério, pra quem não conhece o Rogério, atsg.com.br. É TSG online, não é? A TSG tem a tsg.com.br e tem a TSG online, que é a plataforma. É isso. Então tá bom. Os dois funcionam. Funcionam. Ou procura Rogério Meira nas redes sociais, você vai encontrar, né? Procure a Moniz e Carla. Muniz e Carla, você vai encontrar, vai aparecer uma foto da Carla Pérez, mas é Muniz. Não, mentira, Muniz não. e Carla Pérez. Muniz e Carla Pérez, não tem Pérez. É só não tem. Não tem. Muniz e Carla, você vai encontrar, procura o Jason AB. Rogério, as más línguas dizem que esse AB é de abestado, mas não é de Arenharte de Bastiani. Tá, claro, então, eu não tinha a menor dúvida. então, a cara do Rogério... Poderia ser o sangue AB, né? Poderia ser o sangue. Você que tá ouvindo, a gente não consegue ver a cara do Rogério de conter sorriso. Sabe aquela cara de conter sorriso? É uma cara que você fica segurando pra não rir. Então, ele tava desse jeito. Você pode seguir a gente nas redes sociais para ter mais conteúdos como esse, o Rogério, a Muniz e eu. E muito obrigado por vir ouvindo o QualiCast, para você aprender um pouquinho sobre governança corporativa. É importante que você aí que tá... E tem gente que assiste a gente no YouTube, eu sempre esqueço que tem uma câmera ali. Obrigado. É verdade. Vocês estão assistindo a gente no YouTube. Obrigado por estarem aqui ouvindo a gente. Muito legal falar que você pode assistir no YouTube, que você pode ouvir no Spotify, no Deezer, no iTunes. Você pode acessar qualicast.com.br ou mandar um e-mail para contato@qualicast.com.br ou mandar um áudio, né, Muniz? Para que número que a pessoa manda um áudio? 43 998220077. É isso aí. E se Porque você aí ganha os stickers. E daí ganha os stickers. Se rodar o áudio no episódio. Se rodar o áudio. Tem critério. Também não é essa moleza. Não, um podcast de qualidade. Isso daqui tem critérios. Tem requisitos. Muito obrigado por vir ouvindo a gente até aqui. Eu espero que vocês gostem do programa. Se vocês não gostarem, vocês xinguem muito no áudio da Muniz lá. Falem o que vocês não gostaram. É muito bom receber feedback positivo e negativo. E é muito bom ter você aqui, viu, Rogério? Obrigado mais uma vez, cara. Mais um podcast. Cara, é sempre um prazer. Eu adoro estar aqui com vocês. Que bom. Pra nós, a recíproca é verdadeira. Tá bom? Muniz, brigadão. Valeu. E pra terminar, eu vou usar uma frase do Jim Collins aqui, que cabe muito nesse podcast sobre governança. Todas as organizações podem entregar resultados melhores. Muito obrigado, valeu. Até mais. Tchau, até a próxima. Tchau.